Fala pessoal, tudo bem? Giovanni aqui dando sequência então aos métodos anticoncepcionais ou métodos contraceptivos. Nós já iniciamos então esse bate-papo em relação a esses métodos e nessa aula vamos então continuar analisando. O que a gente analisa quando a gente fala de métodos contraceptivos ou métodos anticoncepcionais mesmo? A gente vai avaliar a questão da eficácia, da segurança. É seguro, não é seguro, protege contra infecção sexualmente transmissível, não protege. Como que usa? Muitas vezes o uso precisa de orientação médica. Então, vamos avaliar também a questão do custo. Às vezes, tem um custo acessível, é fornecido pelo SUS, você tem ali, é fornecido pelos postos de saúde. E a questão da reversibilidade. A gente vai ver nessa aula que tem métodos que não são reversíveis com facilidade. Então, quando, por exemplo, um homem decide fazer uma vasectomia, temos ali que tomar uma decisão muito precisa, porque a reversão de uma vasectomia não é simples e não é garantida. Então vamos lá, gente. Um outro método contraceptivo é o DIU. O que é o DIU? Dispositivo intrauterino. Dispositivo intrauterino, ele é instalado por um médico. Então somente um médico habilitado para fazer isso, Quem vai dizer para você, qual o DIU que eu vou utilizar? É o DIU de cobre? É o DIU hormonal? Tamanho do DIU? Modelo do DIU? É você conversando com o seu médico, No caso, uma mulher, uma menina, conversando com o médico. Nesse caso, então, o DIU, ele tem uma ação ali, se você pensar no DIU de cobre, uma ação espermicida. O que é uma ação espermicida? Espermicida que mata espermatozoides. Então aqui você vê algumas imagens de DIU. O DIU de cobre, ele é instalado dentro do útero e ele libera os íons cobre. Esses íons cobre, eles acabam matando os espermatozoides. Então imagina o espermatozoide chegando ali dentro do útero e ali dentro do útero você tem uma química que o espermatozoide não sobrevive. Então uma ação espermicida, libera íons cobre. E aí nós temos então um método interessante, mas que não protege contra doenças sexualmente transmissíveis, as infecções sexualmente transmissíveis. Como é que o DIU é instalado? Então aqui nessa imagem você vê o sistema genital feminino, que você conhece bem, a parte interna, conhece bem porque nós falamos muito aí ao longo das aulas. O médico vai instalar esse DIU lá dentro do útero. Então é instalado pelo médico, ele tem um aparelho que ele consegue acoplar esse DIU lá no útero. Esse DIU, então, ele começa a liberar ali os íons cobre. Quando os espermatozoides chegam aqui, eles acabam morrendo por ação química, Uma ação espermicida ali desse DIU. Esse DIU ele tem que ser colocado, então, por um médico, por um ginecologista. Ele tem um custo elevado. Professor, quanto é? Um custo bem considerável aí, Alguns R$1.000, pelo menos. Um custo elevado. E ele pode ser mantido por 3 a 5 anos. Então ele tem um custo elevado, mas a manutenção dele dura, Então ele pode durar 5 anos. Quem vai dizer para você, olha, está na hora de trocar um DIU, é o médico, Então quando uma mulher consulta o médico, ele vai dizer, olha, está na hora de trocar o seu DIU. Vai fazendo a manutenção ali nas consultas, é importante que essa mulher ela tenha uma recorrência ali, uma visita ao médico de vez em quando, para que possa fazer o acompanhamento, a manutenção desse DIU. Manutenção basicamente é ver, está tudo certo, a menina não está sentindo cólica, porque às vezes o DIU de cobre ele pode intensificar cólicas na mulher. Então algumas mulheres reclamam disso. Por isso que existe também o DIU hormonal. O DIU hormonal, ao invés dele liberar aqui os íons cobre, ele libera hormônio. Então a gente chama aí de Mirena. Então, caso você escute falar em Mirena é um DIU, só que ao invés de liberar íons cobre, ele libera ali hormônios. Bacana? Tá aí. Ele tem uma eficácia boa, muito boa, em torno de 95%. Veja que quando a gente fala de eficácia, nenhum método é 100% eficaz. Mas por volta de 95% a eficácia ela é muito interessante. Um outro método é a pílula anticoncepcional. Quando a gente fala de pílula anticoncepcional, tem a famosa pílula de comprimido, que necessita também de orientação médica. Muito cuidado em relação a isso. Quem vai dizer qual pílula é melhor é um médico. Mas a pílula foi boa para minha amiga.
não vai ser boa para você, né? Não arrisque. Por quê? É através de uma conversa, o médico vai passar você ali por uma entrevista, fazendo várias perguntas, e nem ele mesmo sabe qual é a melhor pílula, vai fazer uma tentativa. Pode ser que 20 dias depois, uma menina volte ao médico e diga, olha, senti muita dor de cabeça. E o médico tenha que falar, vamos testar outra pílula anticoncepcional. Então é um momento de ajuste também. Tá aqui, ó. A pílula anticoncepcional, então, nós temos aqui os comprimidos, que podem ser, né, ingeridos ali diariamente, importante não esquecer, né? Então, são consumidos diariamente. Combinação de 2 hormônios, estrógeno e progesterona, que você já conhece, por isso que nós estudamos o sistema genital antes, né? Falamos do sistema endócrino também. Você já sabe que estrogênio e progesterona são 2 hormônios produzidos pelos ovários e que são associados, então, à pílula anticoncepcional. Qual que é a ideia da pílula, gente? Quando uma menina mantém o estrógeno e progesterona em alta no seu corpo, a hipófise entende que essa menina está grávida. Entendendo que essa menina está grávida, a hipófise não produz em quantidade suficiente nem o FSH, nem o LH. Lembra do FSH, o hormônio folículo estimulante? Então não tem folículo estimulante. Quando a menina faz uso de pílula anticoncepcional, não tem hormônio folículo estimulante produzido pela hipófise. Então, quer dizer, não tem folículo crescendo. E não tem o hormônio, né, folículo estimulante, consequentemente, não tem folículo crescendo, não vai ter ovulação. Então a hipófise acaba sendo enganada. É isso que acontece aqui. Nós temos então possibilidade de ser através de comprimidos, né? Essas pílulas elas inibem a produção de hormônios FSH e LH. Lembrando que o LH ele é responsável pela ovulação, inibindo também, né, esse processo de liberação ali do gameta feminino, que é chamado genericamente de óvulo. A pílula anticoncepcional ela pode ser também administrada através de injeções que podem ser mensais, uma vez por mês, ou injeções que possam ser trimestrais. Às vezes a menina toma uma injeção a cada 3 meses que contém doses de hormônio que vão sendo liberados ao longo dos dias, ao longo desses meses aí, tá certo? Existe uma pílula que na verdade ela não é um método anticoncepcional, ela é um método de emergência. Antigamente até chamava de pílula do dia seguinte. Deixaram de usar esse nome, né, pílula do dia seguinte, para usar o nome pílula de emergência. Ela não deve ser utilizada como método cotidiano. Digo por quê. Deixa eu voltar a imagem aqui para vocês, ó. Tá vendo essa cartela cheia de comprimidos? Eu pergunto para uma pessoa assim, você teria coragem de tomar essa cartela inteira de comprimidos de uma vez só? É lógico que ninguém até hoje falou para mim assim, ah, teria, professor. Ninguém falou isso para mim hoje. Todo mundo responde, é lógico que não, você está doido? Vou tomar uma cartela inteira de comprimidos? Mas eu digo para você que a pílula de emergência é como se uma mulher estivesse tomando essa cartela de comprimidos de uma vez só. Só que ela vem disfarçada em 2 comprimidos, ou apenas um. Então a pílula de emergência é uma dose cavalar do hormônio. Ah, professor, por que existe então essa pílula de emergência? Para ser utilizada em uma emergência, certo? Não como uso cotidiano. Meninas e mulheres que fazem uso de pílula de emergência de qualquer maneira, de vez em quando, qualquer coisa eu uso uma pílula de emergência, estão arriscando. Isso pode trazer algum dano para a sua saúde. Então, inclusive, né, desregulando ali o seu ciclo ovariano. A pílula do dia seguinte, antigamente chamada de pílula do dia seguinte, pílula de emergência, são pílulas com alta dosagem de uma substância chamada levonorgestrel, que é um hormônio aí importante, né, para a ação, evitando ali então esse processo de fecundação ou de processo de maturação do gameta, né, feminino em relação ao gameta masculino ali, em relação aos espermatozoides. Então ele pode dificultar a implantação ali no útero, impedindo ali então o processo de desenvolvimento. Nós temos aqui então o uso contínuo provoca problemas hormonais graves, lembre-se disso. E agora vamos falar de métodos cirúrgicos. A laqueadura tubária é um método cirúrgico que é feito nas mulheres, então indicado para mulheres que já têm filhos, para mulheres que já têm uma idade, que já são maduras, certo? Precisa passar por
uma entrevista, muitas vezes com um psicólogo, para saber, por que você tomou essa decisão? Né? Porque é uma decisão, caso essa mulher se arrependa, a reversão não é garantida. Então a laqueadura ou ligadura tubária é quando o médico, geralmente ele faz um cortezinho aqui próximo do umbigo, e aí o que ele vai cortar? Ele vai cortar a tuba uterina. Uma vez que ele corta a tuba uterina, imagina o espermatozoide chegando aqui, ó, o espermatozoide não consegue chegar lá, né, para fecundar o gameta feminino. Então a ligadura tubária ou laqueadura tubária, então é feita nas mulheres, faz um cortezinho aqui, né, próximo do umbigo, vai cortar uma tuba, ele pode dar uma cauterizada, uma queimadinha, né, ali nas tubas uterinas, então você vai ver agora, ó, que é um processo de difícil reversão. Ele então pode cortar, ele pode fazer ali a cauterização, que é uma queimadinha para que ela feche, ou ele pode amarrar, e aí esse processo de laqueadura pode ser feito também no momento que a mulher vai ter um parto de cesariana. A mulher pode combinar com o seu médico dizendo, olha, já que você vai, né, fazer um parto cesariana, é uma cirurgia, já aproveita e faz aí a laqueadura tubária, né, ou ligadura tubária. Então vai fazer um método cirúrgico, só que é de difícil reversão. Então as extremidades são cauterizadas e é um método de 99% de eficácia. Então veja, uma eficácia alta, né? 99%. Professor, por que não é 100%? Nenhum médico é doido de dizer, olha, fiz uma laqueadura e é 100%. Porque vai que essa mulher engravida, ela pode processar esse médico, não seria interessante. Então por isso, né, apesar de ser um método que chega muito próximo do 100%, nenhum método é 100% seguro. Então temos agora a vasectomia, indicado para homens que já tiveram filhos. Homens que já tiveram filhos, então, passam ali, né, por essa situação, podem tomar essa decisão, uma decisão que precisa ser muito bem decidida, né, homens maduros, então, isso não vai ser feito em meninos jovens, né, nenhum médico vai topar fazer uma vasectomia num jovem que não teve filho, certo? Isso não é indicado para jovem. O que eles fazem? Fazem um cortezinho no testículo, pescam o canal deferente, né? Um cortezinho, uma anestesia local. Professor, vai doer? Não, uma anestesia local no próprio testículo, faz um cortezinho bem pequenininho, pesca o canal deferente. Vai cortar esse canal deferente. Então ele corta o canal deferente. Professor, o testículo vai cair. Não, porque tem a bolsa escrotal, né? Aqui não está mostrando a bolsa escrotal. Então ele vai cortar aqui o canal deferente, de um lado, né, vai do outro lado, anestesia, faz um cortezinho, pesca o canal deferente, corta. Ele pode amarrar ou ele pode cauterizar. Então aqui você tem antes e depois os canais deferentes ali ligados, né, e seccionados, ou seja, em corte. Depois da vasectomia, alguns meses depois, o médico vai solicitar um exame de contagem de espermatozoide. É lógico que nesse exame não deve aparecer nenhum espermatozoide, para garantir realmente que a cirurgia foi um sucesso. Sempre que eu falo sobre vasectomia, vem perguntas. Professor, esse homem continua ejaculando? Normal, continua ejaculando, inclusive praticamente a mesma quantidade. Ejacula normal, só não vai ter espermatozoide. Professor, esse homem produz testosterona? Produz normal. Testosterona não vai pelo canal deferente, testosterona vai para o sangue, lembra disso? Então não influencia nada na testosterona. Só vai ser uma ejaculação que não contém ou que não deve conter espermatozoides. Legal? Então tá aí um exame chamado espermograma. Esse homem então consegue detectar que não tem espermatozoide. Caso detecte que tem, significa que a cirurgia não deu certo. Precisa repetir essa cirurgia. E é um método de difícil reversão. Tem uma eficácia de 99,9%. Nenhum médico vai dizer, olha, fiz uma vasectomia e 100% garantido, porque caso dê algum problema, né, ele pode reclamar com esse médico. Então, diz assim, olha, 99,9% de eficácia. Lembrando que não tem proteção contra infecções sexualmente transmissíveis. Então, para a gente terminar, gostaria de falar para vocês das infecções sexualmente transmissíveis, antigamente chamadas de doenças sexualmente transmissíveis. Nós temos a AIDS. A AIDS é uma infecção associada a uma doença, então, viral, causada por um vírus. E esse vírus, então, durante uma relação sexual,
ele pode então ser transmitido através de uma relação sexual sem uma segurança adequada, né? Sem o uso de um preservativo, pode acabar, né, pegando então ter contato com o vírus. Só gostaria de dizer o seguinte, uma coisa é o HIV, que é o vírus, outra coisa é a AIDS. HIV é o vírus da imunodeficiência humana e a AIDS é a doença. Algo do tipo a gente tem aqui, né? Por exemplo, quando você fala coronavírus. Quando você fala coronavírus, você está falando do vírus. Quando você fala Covid-19, você está falando da doença. A mesma coisa aqui. AIDS é a doença causada aí por um vírus HIV. O HPV também é uma doença causada aí por um vírus. O papiloma vírus humano. HPV é um vírus, né, aqui pode causar o que, gente? Câncer de colo do útero. Então, às vezes o aluno fala assim, professor, tem vírus que pode causar câncer? Tem. O papiloma vírus humano pode causar câncer. Inclusive, é a principal causa de câncer de colo do útero através do HPV. Mas é um tipo de vírus que tem vacina. Então, veja que tem uma vacina para HPV. Então, é a única vacina que a gente pode dizer, olha, existe uma vacina que previne câncer. A vacina em relação ao HPV. De novo, né? Tanto a AIDS, HPV, uso de preservativo previne essas doenças aqui. Então temos duas infecções aqui que são virais, AIDS, né, e HPV, e duas infecções sexualmente transmissíveis que são bacterianas. Tanto sífilis como gonorreia envolvem bactérias que podem ser transmitidas pelo sexo, pela relação sexual. Sífilis, nós temos uma bactéria aqui, a Treponema pallidum, que pode ser transmitida então por relação sexual, e a gonorreia temos uma bactéria Neisseria gonorrhoeae, que pode ser transmitida também por relações sexuais. Sempre importante dizer que o uso de camisinha masculina ou a camisinha feminina são métodos que previnem essas infecções. Maravilha, gente? Encerramos assim essa longa caminhada aí, né, pela reprodução humana. Até mais, até a próxima.